Graças e paz, irmãos. É, Vim trazer para os irmãos aqui uma breve reflexão sobre o texto de Eclesiastes 12, a partir do versículo 1. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e nos ajude a praticar esses conselhos que Salomão nos ensina. Então, antes de eu começar, queria estar orando com os irmãos. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloco diante do Senhor todas as coisas, que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos orientar, e no nome de Jesus, o Senhor venha nos edificar com Tua palavra, ministre em nossos corações, traga o crescimento aos nossos corações, nos enche com Teu Espírito Santo, Jesus. No nome poderoso de Jesus que eu te oro, fale conosco no nome de Jesus, Pai. Amém. E diz bem assim, a palavra do Senhor lá no texto de Eclesiastes 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começaram a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Amém? Então Salomão já idoso, né? Ele encerra esse capítulo de uma forma muito linda, de uma forma bem prática, com conselhos, não só para jovens, mas para todos, né? De uma forma geral. Nos capítulos anteriores, a gente vê alguém experiente tratando de coisas. Nesse capítulo a gente vê uma pessoa idosa tratando de coisas, de assuntos bem pertinentes. E falando de tudo um pouco. Falando coisas que às vezes a gente não percebia. E que Salomão, com a inteligência inspirada por Deus, trouxe essas coisas para a gente poder pensar. Ele nos aconselha a buscar a Deus enquanto ainda a gente pode. Mas como assim enquanto a gente ainda pode? No versículo 1 aqui de Eclesiastes, ele fala bem assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. O que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente é jovem, a gente tem uma possibilidade de formas de buscar a Deus. Quando a gente é mais jovem, a gente não se cansa com tanta facilidade. Então a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo e colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. É a gente depender do Senhor, é a gente ter Ele como nosso guia, como aquele que vai estar conosco, que vai caminhar conosco. Então por isso que ele fala: lembre do Senhor no dia da sua juventude. Lembre-se do Criador enquanto você ainda é jovem. Lembre-se dele. Lembre-se daquele que veio ao mundo, morreu por você e hoje te deu vida e vida em abundância.
E ele fala dessa questão da juventude. Porque quando somos jovens, quando somos mais novos, a gente tem uma possibilidade de formas de buscar Deus. E será que estamos enxergando essas possibilidades, essas oportunidades que Deus tem nos dado de buscar Ele e de estar perto dele? Será que estamos fazendo isso? Que nesse contexto que estamos vivendo hoje, sabemos que muitas coisas tivemos que ressignificar, muitas coisas tivemos que nos adaptar, mas esse também é um tempo da gente estar perto de Deus. Mais uma oportunidade que Deus deu para o seu povo de estar perto, de buscar Ele, de colocar Ele como suficiente na sua vida. E antes que a morte feche os nossos olhos e não tenhamos a oportunidade, nos últimos versículos Salomão fala isso. Quer ver? Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra quando sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço parte. Então, aqui Salomão está dizendo já de quando partirmos, de quando voltarmos para casa do nosso Pai. Está falando da morte. E antes que feche os nossos olhos, antes que isso aconteça, Deus deu oportunidade da gente estar perto dele, da gente estar buscando ele, buscando caminhar com ele. Amém? Ele conclui dizendo que não há limites para o conhecimento, para aprender, pesquisar, enfim. Vamos nos cansar buscando todas as respostas e no fim não encontraremos. Porém, para simplificar e nos ajudar a otimizar e muito o nosso resultado, ele nos dá um conselho: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Então lá em Eclesiastes, no versículo 13, ele dá esse conselho para a gente poder guardar os mandamentos de Deus, porque esse é o dever de todo homem. Só queria fazer esse pequeno parênteses para esse versículo, porque esse é o nosso dever. O dever de todo homem é buscar Deus. Mas será que temos buscado? Porque olha o tanto de oportunidade que Deus nos dá. Será que a gente tem se lembrado do nosso Criador? Será que estamos lembrando enquanto ainda somos jovens? E entenda esse jovem como o tempo que temos muitas oportunidades de buscá-lo, de estar perto com ele, dele. Será que estamos buscando ele verdadeiramente? No versículo 12, ele diz bem assim: lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. O que ele está querendo dizer? É o seguinte: será que a gente vai deixar para buscar a Deus quando a gente não tiver mais força e quando for um pouco mais complicado? Será que a gente vai deixar para buscar a Deus só naquele momento onde tudo está difícil? Será que a gente vai deixar para buscar a Deus quando tiver acontecendo coisas em nossas vidas? Ou será que a gente tem que buscar a Deus a todo momento e não importa o que a gente esteja passando? Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. E essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Eu queria concluir com o versículo 1, que diz bem assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Então lembre-se do seu Criador. Seja sensível à voz do Senhor, seja sensível às oportunidades que Ele nos dá. Coloque como prioridade a busca todos os dias a Deus. Sua vida com Deus que seja prioridade.
sua vida de oração, que seja prioridade. Amém?